O sol de meio-dia castigava impiedosamente as ruas de Itabuna, transformando o asfalto em uma chapa quente que irradiava ondas de calor. Marcos Souza ajustou a mochila térmica nas costas, sentindo o peso dos marmitex que carregava para mais uma entrega. Aos 28 anos, ele conhecia cada esquina, cada ladeira e cada atalho daquela cidade que crescera entre as plantações de cacau. Sua motocicleta Honda CG vermelha, com mais de 150 mil quilômetros rodados, era sua companheira fiel nessa luta diária pela sobrevivência. Antes de começar nossa história, inscreva-se no canal, deixe seu gostei no vídeo e comente de qual cidade você é. Isso ajuda demais a gente. Por favor, considere nos ajudar. Obrigado. Marcos não era de se queixar da vida, mas ultimamente as coisas andavam especialmente difíceis. O aplicativo de delivery havia reduzido as taxas de entrega, a gasolina subia toda semana e a concorrência aumentava a cada dia, com novos entregadores disputando as mesmas corridas. Mesmo assim, ele mantinha o sorriso no rosto e tratava cada cliente com educação e respeito. Acreditava que um dia as coisas melhorariam, que seu esforço seria recompensado de alguma forma. Naquela tarde de quinta-feira, Marcos recebeu um pedido que o fez suspirar profundamente. O endereço era no Jardim Primavera, um dos bairros mais nobres de Itabuna, onde as casas tinham muros altos, jardins bem cuidados e carros importados nas garagens. Não que ele tivesse algo contra os moradores de lá. Dinheiro não era crime, afinal. Mas sempre se sentia deslocado quando precisava fazer entregas naquela região, como se não pertencesse àquele mundo de abundância. O pedido era substancioso: 5 marmitex completos, 2 pizzas grandes, refrigerantes e sobremesas do restaurante Sabor da Casa, um dos mais tradicionais da cidade. O valor total passou de R$ 200, o que significava uma gorjeta potencialmente boa se o cliente fosse generoso. Marcos permitiu-se sonhar por um momento. Talvez conseguisse pagar a prestação em atraso da moto e ainda sobrar alguns trocados para levar algo especial para casa. Dona Maria, sua mãe, estava fazendo um tratamento para diabetes e os remédios consumiam boa parte da renda familiar. Seu pai, seu João, trabalhava como pedreiro quando conseguia serviço. Mas aos 58 anos, com problemas na coluna, as oportunidades eram cada vez mais raras. Marcos era o principal provedor da casa, responsável não apenas pelos pais, mas também por sua irmã mais nova, Carla, que cursava o 2º ano do ensino médio e sonhava em fazer faculdade de enfermagem. Chegando ao restaurante, Marcos conferiu cuidadosamente todos os itens do pedido. Era meticuloso com seu trabalho. Sabia que um erro poderia resultar em uma avaliação ruim e afetar suas futuras corridas. O dono do estabelecimento, seu Antônio, o conhecia bem e sempre elogiava sua pontualidade e cuidado. Marcos, meu filho, esse pedido é para aquela mansão grande na Rua das Acácias, número 847. O cliente sempre pede bastante coisa, mas... Seu Antônio hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas balançou a cabeça. Só vai com calma, tá bom? Intrigado com o comentário, Marcos carregou sua mochila térmica e as caixas de pizza, organizando tudo cuidadosamente na moto para que nada se danificasse durante o trajeto. O caminho até o Jardim Primavera levava cerca de 20 minutos, passando pelo centro comercial da cidade. Depois, subindo pela Avenida Cinquentenário até chegar às ruas arborizadas do bairro Nobre. Durante o percurso, Marcos observava a paisagem urbana de Itabuna se transformando gradualmente. As casas simples e comércios populares do centro davam lugar a residências cada vez maiores e mais luxuosas. As ruas ficavam mais largas, o asfalto em melhor estado, e até mesmo a arborização parecia mais bem cuidada. Era como se fosse entrando em outro mundo, um mundo onde os problemas que ele enfrentava diariamente simplesmente não existiam. A mansão do cliente ficava no final de uma rua sem saída.
cercada por um muro alto de pedras decorativas e um portão eletrônico imponente. Marcos estacionou a moto em frente à entrada e tocou o interfone, anunciando sua chegada. Uma voz feminina, provavelmente da empregada doméstica, disse que ele poderia entrar e seguir pela lateral da casa até a área da piscina, onde o doutor estava esperando. O portão se abriu automaticamente e Marcos empurrou sua moto pelo caminho de pedras portuguesas que levava até a parte de trás da propriedade. O jardim era deslumbrante, com plantas tropicais bem cuidadas, uma fonte no centro e, ao fundo, uma piscina azul cristalina onde algumas pessoas estavam reunidas. O som de risadas e música ambiente criava uma atmosfera de festa descontraída. Ricardo Fernandes Albuquerque estava recostado em uma espreguiçadeira. Um homem de aproximadamente 45 anos, corpo atlético mantido por personal trainer e academia particular, usando apenas uma sunga de marca cara e óculos escuros importados. Formado em administração pela melhor universidade particular de Salvador, havia herdado do pai uma rede de lojas de materiais de construção que se espalhava por várias cidades do sul da Bahia. Além disso, investia em imóveis e tinha participação em alguns negócios na região cacaueira. Ao lado de Ricardo estavam outros empresários da cidade, todos em trajes de banho, bebendo cerveja importada e comentando sobre seus últimos investimentos. As esposas conversavam animadamente na outra extremidade da piscina, ostentando biquínis de grife e joias caras, enquanto os filhos adolescentes mexiam em smartphones de última geração, alheios ao mundo ao redor. "Ah, chegou a comida!", anunciou Ricardo em voz alta, chamando a atenção de todos os presentes. "Venha cá, rapaz. Pode deixar tudo ali na mesa da área gourmet." Marcos se aproximou respeitosamente, carregando as caixas de pizza e começando a descarregar os marmitex de sua mochila térmica. Organizou tudo cuidadosamente sobre a mesa de mármore da área gourmet, conferindo mais uma vez se todos os itens estavam corretos e em boa apresentação. "Pronto, senhor. São 5 marmitex completos, 2 pizzas grandes, uma marguerita e uma portuguesa, 2 refrigerantes de 2 litros, pudim de leite e mousse de chocolate. O total dá R$ 215, informou Marcos educadamente, apresentando a nota fiscal. Ricardo nem se levantou da espreguiçadeira. Fez um gesto displicente com a mão, como se estivesse dispensando um cachorro. "Pega o dinheiro ali com a Conceição", disse, referindo-se à empregada doméstica que observava a cena a alguns metros de distância. Marcos aguardou alguns segundos, esperando que o cliente se dirigisse a ele adequadamente, mas Ricardo havia voltado a conversar com seus amigos como se ele não existisse. Constrangido, dirigiu-se à empregada, uma senhora negra de meia-idade que o olhava com uma expressão que misturava simpatia e pena. "Ele mandou pegar o dinheiro com a senhora", disse Marcos em voz baixa, sentindo-se humilhado por ter que passar por aquela situação. Dona Conceição suspirou e foi até a casa buscar o dinheiro. Quando retornou, entregou exatamente R$ 215 a Marcos, sem um centavo de gorjeta. Aquilo era incomum para um pedido daquele valor, mas ele não disse nada. Agradeceu educadamente e se dirigiu para onde havia deixado sua moto. Foi nesse momento que tudo começou a desandar. Ao passar pela piscina carregando sua mochila térmica vazia, Marcos tropeçou em uma das cadeiras de praia que estava mal posicionada. Para não cair, acabou esbarrando em uma mesa lateral onde estava o smartphone de último modelo de um dos filhos de Ricardo. O aparelho caiu no chão e, embora não tivesse se quebrado, a capa protetora saiu do lugar. "Ei, olha o que você fez, seu incompetente!", gritou Ricardo, levantando-se bruscamente da espreguiçadeira. "Você não consegue nem andar direito?" Marcos imediatamente se abaixou para pegar o celular e verificar se havia algum dano. "Desculpe, senhor, foi sem querer. Deixe-me ver se..." começou a dizer.
mas foi interrompido rudemente. "Não toque no meu celular com essas mãos sujas", bradou Ricardo, arrancando o aparelho das mãos de Marcos. "Você não tem noção do valor desta coisa? Vale mais que sua motoquinha velha." Todos os convidados pararam de conversar e se voltaram para a cena. Marcos sentia as faces ardendo de vergonha, mas manteve a compostura. "Senhor, o celular não sofreu nenhum dano. Foi apenas a capa que saiu do lugar." "Eu posso", tentou explicar. "Você pode o quê? Me ensinar como cuidar das minhas coisas?" Ricardo estava claramente exaltado, talvez pelo efeito do álcool, mas principalmente pela oportunidade de exibir poder diante de seus convidados. "Gente como você deveria ter mais cuidado quando entra na casa dos outros. Ou será que na sua casa vocês quebram tudo e não faz diferença?" As palavras atingiram Marcos como tapas no rosto. Ele pensou na casa simples onde morava com os pais e a irmã, nos móveis antigos que eles cuidavam com tanto carinho, na televisão pequena que era o único luxo da família. Pensou na dignidade de seus pais, trabalhadores honestos que sempre o ensinaram a respeitar todo mundo, independentemente de classe social. "Desculpe novamente, senhor. Não foi minha intenção causar qualquer transtorno", disse Marcos, mantendo a voz firme apesar da humilhação. "Posso me retirar agora?" Mas Ricardo não tinha terminado. Estava gostando da atenção que recebia de seus convidados, alguns rindo baixinho, outros apenas observando o constrangimento alheio como uma forma de entretenimento. "Sabe qual é o problema de vocês, entregadores? É que acham que podem entrar em qualquer lugar, tocar em qualquer coisa, como se fossem donos do mundo. Mas a realidade é que vocês são apenas, como posso dizer, prestadores de serviço. Gente que trabalha para gente como eu." A esposa de Ricardo, uma mulher loira de aproximadamente 40 anos, se aproximou e pousou a mão no braço do marido. "Ricardo, querido, acho que já foi suficiente. O rapaz se desculpou", disse ela, mais por educação social do que por real preocupação com Marcos. "Não, Patrícia, é importante que ele entenda o lugar dele", continuou Ricardo, agora completamente embriagado pelo poder que sentia exercer sobre aquela situação. "Olha só para ele, todo suado, com essa roupa velha, essa moto barulhenta. Você acha mesmo que pessoas assim deveriam circular livremente por bairros como este?" Marcos respirou fundo. Parte dele queria revidar, defender sua dignidade, falar sobre todos os sacrifícios que fazia para manter sua família, sobre a honestidade de seu trabalho, sobre como não devia satisfação sobre sua aparência ou condição social para ninguém. Mas sabia que qualquer reação poderia ser mal interpretada e até mesmo colocá-lo em problemas legais. "Senhor, eu apenas vim fazer uma entrega, como foi solicitado. Agora, se me permite, preciso voltar ao trabalho", disse Marcos, dirigindo-se para sua moto. "É isso aí! Volta lá para o seu lugar!" gritou Ricardo, provocando risadas de alguns dos presentes. "E da próxima vez, aprende a andar sem quebrar as coisas dos outros." Marcos ligou a moto, colocou o capacete e se dirigiu para a saída da propriedade. Enquanto esperava o portão abrir, ainda podia ouvir as gargalhadas vindas da área da piscina. Quando finalmente saiu para a rua, precisou parar alguns metros adiante para se recompor. As mãos tremiam de raiva e humilhação, e ele sentia uma mistura de revolta e impotência que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, parado na rua silenciosa do Jardim Primavera, Marcos fez uma promessa para si mesmo. Um dia, de alguma forma, ele provaria que pessoas como Ricardo Fernandes Albuquerque estavam erradas sobre gente como ele. Não sabia como, nem quando, mas sabia que aquela humilhação seria o combustível para algo maior. Ele não iria esquecer aquele dia, nem aquele homem, nem aquelas palavras que tentaram diminuir sua dignidade. Voltou para casa naquela noite com o coração pesado, mas também com uma determinação que não sentia há muito tempo. Dona Maria percebeu que algo havia acontecido pelo jeito que o filho ficou quieto durante o jantar, mas não fez perguntas. Sabia que quando Marcos quisesse conversar, ele procuraria por ela.
Antes de dormir, Marcos ficou na pequena varanda de sua casa, olhando para as estrelas e pensando no futuro. Ele tinha um sonho antigo, meio esquecido, no corre-corre do dia a dia: abrir seu próprio restaurante. Sempre gostou de cozinhar, aprendeu algumas receitas com a mãe e constantemente imaginava como seria ter seu próprio negócio. Mas sempre pareceu impossível demais, distante demais de sua realidade. Naquela noite, porém, aquele sonho voltou com força total. E pela primeira vez em muito tempo, Marcos começou a acreditar que talvez não fosse tão impossível assim. 3 semanas haviam se passado desde o incidente na mansão de Ricardo Albuquerque, mas Marcos ainda sentia o gosto amargo daquela humilhação sempre que pensava no episódio. Paradoxalmente, aquela experiência degradante havia despertado nele uma energia que não sentia há anos. Durante as madrugadas, quando terminava suas entregas e chegava em casa, Marcos ficava acordado, planejando, sonhando e, pela primeira vez na vida, acreditando verdadeiramente que poderia construir algo próprio. A rotina continuava a mesma: acordar às 5 da manhã, ajudar a mãe com os afazeres domésticos, levar Carla até a escola quando necessário e depois partir para mais um dia de entregas pelas ruas de Itabuna. Mas agora havia algo diferente na forma como Marcos encarava seu trabalho. Cada restaurante que visitava para pegar pedidos se tornava uma oportunidade de observação e aprendizado. Ele prestava atenção no movimento, no atendimento, nos pratos mais pedidos, nos preços praticados. Durante uma entrega no centro da cidade, Marcos conheceu Dona Francisca, proprietária de um pequeno restaurante popular chamado Tempero da Vovó. O estabelecimento ficava numa rua lateral movimentada, frequentado principalmente por trabalhadores da região que procuravam refeições saborosas e baratas. Dona Francisca, uma senhora de 65 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, havia notado a pontualidade e educação de Marcos nas várias entregas que ele fazia do seu restaurante. "Menino, você sempre chega aqui com essa cara pensativa", observou Dona Francisca numa tarde de sexta-feira, enquanto preparava o pedido que Marcos viria buscar. "Aconteceu alguma coisa?" Marcos hesitou por um momento, mas algo na expressão maternal da senhora o encorajou a conversar. "Dona Francisca, posso fazer uma pergunta? Como é que a senhora começou este restaurante?" Os olhos da idosa se iluminaram, como sempre acontece quando alguém pergunta sobre nossa história de vida. "Ah, meu filho, isso foi há mais de 20 anos. Eu trabalhava como doméstica numa casa de família aqui no centro, mas sempre soube cozinhar bem. Minha patroa vivia elogiando minha comida, dizia que eu deveria abrir um restaurante." Ela riu, mexendo o tempero no fogão. "Eu achava que era coisa de rico, sabe? Restaurante era para quem tinha dinheiro." "E como conseguiu abrir?" perguntou Marcos, genuinamente interessado. "Foi meu marido que me deu coragem." Ele disse: "Francisca, se você souber fazer comida boa e barata, o povo vai aparecer. Juntamos as economias de 5 anos. Não era muito, viu? Pegamos emprestado com uns parentes e alugamos esse pontinho aqui. Começamos só com marmitex. Eu cozinhava e ele entregava de bicicleta." Marcos se surpreendeu com a semelhança das histórias. "E deu certo desde o início?" "Que nada, menino. Os primeiros meses foram terríveis. Às vezes vendíamos só 3, 4 marmitex por dia. Teve dia que eu chorei pensando que tinha sido uma burrice, mas meu marido insistia. Persiste, Francisca. Quem faz comida boa não fica sem cliente." Dona Francisca fez uma pausa, olhando nostálgica para o movimento do restaurante. "Hoje, a gente serve mais de 100 refeições por dia. Não ficamos ricos, mas criamos nossos 3 filhos e temos nossa independência." Aquela conversa mexeu profundamente com Marcos. Pela primeira vez, seu sonho de ter um restaurante não parecia uma fantasia impossível, mas sim um projeto que poderia ser construído passo a passo, com planejamento e persistência. Naquela noite, ele conversou com Dona Maria sobre suas aspirações. "Mãe,
A senhora lembra quando eu era pequeno e ficava na cozinha, observando a senhora cozinhar? Perguntou Marcos, sentado à mesa da pequena cozinha da família. Claro que lembro, filho. Você sempre quis saber como temperar o feijão, como fazer o arroz soltinho. Sua irmã nunca teve paciência para essas coisas, mas você sempre gostou de cozinha, respondeu Dona Maria, sorrindo ao se lembrar. Eu ando pensando numa coisa, mãe. E se eu tentasse abrir um restaurante pequeno? Algo simples, comida caseira como a sua? Dona Maria parou de lavar a louça e se virou para o filho. Viu nos olhos dele uma determinação que não via há muito tempo. Marcos, meu filho, eu sempre soube que você tinha talento para a cozinha. Mas você tem certeza? É muito difícil começar um negócio próprio. Tenho pensado nisso toda noite, mãe. Conheço todos os restaurantes da cidade por causa das entregas. Vejo o que funciona e o que não funciona. Acho que posso fazer algo diferente, algo que o povo da nossa classe possa pagar, mas com qualidade. Seu João, que escutava a conversa da sala, se aproximou da cozinha. Filho, negócio próprio é sonho de todo trabalhador. Mas você já pensou direito? Onde conseguir dinheiro para começar? Onde seria o ponto? Marcos já havia refletido sobre essas questões. Pai, eu tenho algumas economias guardadas. Não é muito, mas pode ser o início. E sobre o local, eu estava pensando. Existe um ponto comercial vazio na Rua São João, perto do terminal rodoviário. Passa muito trabalhador por lá, gente que precisa de comida boa e barata. Durante as semanas seguintes, Marcos começou a estruturar seu plano de forma mais concreta. Nas horas vagas, visitava o ponto comercial que havia mencionado. Era um espaço pequeno, cerca de 40 metros quadrados, que havia funcionado como uma lanchonete até alguns meses antes. O aluguel custava R$ 800 mensais, valor que ele considerava viável se conseguisse um movimento razoável. O jovem também começou a estudar por conta própria. Pegou emprestado na biblioteca municipal alguns livros sobre administração de pequenos negócios e anotava tudo o que considerava importante. Aprendeu sobre controle de estoque, precificação, atendimento ao cliente, higiene alimentar. Eram conhecimentos básicos, mas essenciais para quem queria empreender no ramo alimentício. Uma noite, enquanto jantavam, Carla fez uma observação que surpreendeu toda a família. Marcos, você devia fazer aquele seu estrogonofe para vender. É o melhor que já comi na vida. A receita do estrogonofe de Marcos era uma adaptação de uma receita que ele havia aprendido com Dona Maria, mas com alguns toques pessoais que tornavam o prato especial. Ele usava um tempero secreto, uma mistura de ervas que havia desenvolvido experimentando na cozinha de casa e um modo particular de preparar o molho que deixava a carne mais macia. Vocês acham mesmo que minha comida é boa o suficiente para vender? Perguntou Marcos, genuinamente inseguro. Filho, eu já provei comida de muito restaurante famoso por aí e posso dizer que a sua não perde para nenhum, afirmou seu João com convicção. O problema nunca foi qualidade. O problema é ter coragem para começar. Encorajado pela família, Marcos decidiu fazer um teste. No final de semana seguinte, preparou 20 marmitex do seu estrogonofe especial e ofereceu para alguns colegas entregadores e funcionários dos restaurantes onde costumava buscar pedidos. O resultado foi surpreendente. Todos elogiaram, não apenas o sabor, mas também a apresentação e a generosidade da porção. Marcos, cara, onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Jefferson, um colega entregador que havia provado o prato. Isso aqui tá melhor que muito restaurante caro da cidade. Aqueles elogios funcionaram como combustível para a determinação de Marcos. Ele começou a calcular com mais precisão os custos de produção, o preço de venda ideal, a margem de lucro necessária. Descobriu que poderia vender uma marmitex completa por R$ 12 e ainda ter uma margem de lucro interessante, desde que conseguisse volume de vendas adequado. Durante esse período de planejamento, Marcos continuava fazendo suas entregas normalmente, mas agora com um propósito diferente.
Cada rua de Itabuna se tornava um estudo de mercado. Ele observava onde se concentravam os trabalhadores na hora do almoço, quais estabelecimentos tinham fila, quais pareciam vazios, que tipo de comida era mais procurada. Foi numa dessas observações que Marcos teve uma ideia que mudaria completamente seu plano de negócios. Estava fazendo uma entrega numa empresa de transporte de cargas na zona industrial de Itabuna, quando percebeu que dezenas de caminhoneiros almoçavam ali todos os dias. Eles reclamavam constantemente da falta de opções de comida caseira na região. Tinham que se contentar com sanduíches ou comida congelada. Rapaz, se alguém fizesse uma comida caseira boa aqui nessa região, ia fazer sucesso, comentou um dos caminhoneiros com Marcos. A gente está sempre procurando um tempero de casa, sabe? Essa comida industrializada não sustenta homem que trabalha pesado. Naquela noite, Marcos repensou completamente sua estratégia. Em vez de focar no centro da cidade, onde havia muita concorrência, por que não atender um nicho específico e carente de opções? Os caminhoneiros, operários das fábricas, funcionários das empresas da zona industrial, todos precisavam de refeições substanciosas e saborosas, mas tinham poucas alternativas na região. Ele começou a pesquisar pontos comerciais na zona industrial de Itabuna. Encontrou um espaço interessante numa rua que ligava duas grandes empresas de transporte. Era maior que o primeiro local que havia considerado, mas o aluguel era mais baixo devido à localização menos nobre. O proprietário, seu Manuel, um comerciante aposentado, mostrou-se disposto a negociar condições especiais para um jovem empreendedor. Olha, rapaz, esse ponto ficou vazio porque o último inquilino não soube trabalhar, mas eu acredito em gente nova, com vontade de batalhar, disse seu Manuel durante a visita ao espaço. Se você me trouxer um projeto bem explicadinho, podemos conversar sobre carência no aluguel nos primeiros meses. Marcos saiu dali emocionado e determinado. Finalmente tinha encontrado não apenas um local viável, mas também um proprietário que acreditava em seu potencial. Naquela noite, ele ligou para a dona Francisca e perguntou se poderia conversar com ela sobre como estruturar um pequeno restaurante. Claro, menino. Vem aqui amanhã depois do almoço, quando o movimento diminui. Vou te ensinar tudo o que sei, respondeu a senhora, feliz em poder ajudar alguém que mostrava tanto interesse genuíno. No encontro com dona Francisca, Marcos aprendeu detalhes práticos que nenhum livro havia lhe ensinado. Como organizar a cozinha para otimizar o tempo de preparo, qual equipamento era realmente essencial no início, como calcular a quantidade de comida para não ter desperdício, como conquistar os primeiros clientes e fidelizá-los. A coisa mais importante, Marcos, é nunca perder a qualidade. O cliente pode até perdoar um atendimento mais devagar, mas nunca perdoa comida ruim, aconselhou dona Francisca. E outra coisa, no início você vai ter que trabalhar dobrado. Vai ser cozinheiro, garçom, caixa, faxineiro, tudo. Mas se você persistir, as coisas melhoram. Com todas essas informações, Marcos finalmente elaborou um plano de negócios consistente. Precisaria de aproximadamente R$15 mil para começar. Equipamentos básicos para a cozinha, reforma simples do ponto, estoque inicial de ingredientes, capital de giro para os primeiros meses. Era uma quantia considerável para sua realidade, mas não impossível. Ele havia economizado cerca de R$8 mil ao longo dos anos trabalhando como entregador. Seus pais se prontificaram a contribuir com R$2 mil que tinham guardado para emergências. Ainda faltavam R$5 mil, mas Marcos não desanimou. Procurou informações sobre microcrédito e descobriu que existiam linhas de financiamento específicas para jovens empreendedores. No banco, o gerente analisou seu projeto e ficou impressionado com o nível de detalhamento e planejamento. Marcos, raramente vejo alguém da sua idade com um plano tão bem estruturado. Você tem chances reais de conseguir o financiamento, afirmou o homem, folheando os papéis que o jovem havia preparado.
Enquanto aguardava a aprovação do crédito, Marcos começou a se preparar de outras formas. Fez um curso básico de manipulação de alimentos oferecido pela prefeitura, estudou as normas sanitárias para estabelecimentos alimentícios e até mesmo começou a esboçar o cardápio do seu futuro restaurante. O nome já estava decidido: Sabor de Casa, Restaurante do Marcos. Simples, direto, que transmitisse exatamente o que ele queria oferecer. Comida caseira, saborosa, feita com carinho. O cardápio inicial seria enxuto, mas diversificado. 3 opções de pratos principais por dia, sempre incluindo seu famoso strogonoff, arroz, feijão, farofa, salada e uma sobremesa simples. Um mês após entregar a documentação no banco, Marcos recebeu a ligação que mudaria sua vida. O financiamento havia sido aprovado. R$ 5.000 para pagamento em 24 parcelas, com juros subsidiados para jovens empreendedores. Era o último ingrediente que faltava para transformar seu sonho em realidade. Naquela noite, reuniu a família na sala de casa para dar a notícia. Dona Maria chorou de emoção. Seu João sorriu orgulhoso e Carla comemorou como se ela mesma tivesse conquistado algo importante. Era o momento em que Marcos percebeu que aquele sonho não era apenas seu, era de toda a família que sempre acreditou em seu potencial. Agora é oficial, pessoal. Em 2 meses, vamos inaugurar o Sabor de Casa, anunciou Marcos, abraçando os pais e a irmã. E podem ter certeza de uma coisa: vamos mostrar para essa cidade inteira que gente trabalhadora e honesta pode chegar onde quiser. Naquele momento, Marcos lembrou-se novamente de Ricardo Albuquerque e de todas as palavras humilhantes que ouvira naquela tarde na mansão do Jardim Primavera. A diferença era que agora, em vez de raiva ou ressentimento, ele sentia apenas uma determinação tranquila e inabalável. Logo, muito logo, provaria que estava completamente errado sobre gente como ele. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Marcos. Durante o dia, continuava fazendo suas entregas para manter a renda familiar, mas todas as suas horas livres eram dedicadas à transformação do pequeno ponto comercial na zona industrial em seu sonho de restaurante. O espaço de 60 metros quadrados estava em estado deplorável quando ele assumiu. Paredes descascadas, encanamento com vazamentos, instalação elétrica precária e um cheiro de mofo que parecia ter se instalado permanentemente no ambiente. Seu João, apesar dos problemas na coluna, fez questão de ajudar nas reformas. Filho, esse é o primeiro negócio da família. Eu não vou ficar só olhando, declarou o pedreiro experiente, arregaçando as mangas para ajudar na reforma. Juntos, pai e filho trabalharam nas madrugadas e fins de semana, pintando paredes, consertando vazamentos, organizando a instalação elétrica e transformando aquele espaço abandonado em um ambiente acolhedor. Dona Maria e Carla também contribuíram de forma fundamental. Enquanto os homens cuidavam da parte estrutural, elas se responsabilizaram pela decoração e organização. Dona Maria, com seu bom gosto natural, sugeriu uma decoração simples, mas aconchegante. Paredes pintadas de amarelo claro, cortinas de tecido xadrez vermelho e branco e pequenos vasos com plantas que dariam vida ao ambiente. Carla, com a criatividade dos seus 17 anos, criou um logotipo artesanal para o restaurante e sugeriu algumas ideias para deixar o espaço mais moderno e atrativo. A cozinha foi planejada nos mínimos detalhes. Marcos investiu em equipamentos básicos, mas de qualidade. Um fogão industrial de 4 bocas, uma geladeira comercial, um freezer horizontal, uma chapa para grelhados e os utensílios essenciais. Cada compra era cuidadosamente pesquisada e negociada, pois cada real economizado significava mais tempo de capital de giro para os primeiros meses de funcionamento. Durante esse período de preparação, Marcos continuou aprendendo com Dona Francisca, que se tornou sua mentora não oficial.
Ela o ensinou receitas práticas para grandes quantidades, técnicas de conservação de alimentos e, principalmente, os segredos de como manter a qualidade mesmo quando se precisa atender muitos clientes rapidamente. Marcos, o segredo da comida caseira em quantidade é nunca perder o toque pessoal, ensinava Dona Francisca enquanto preparavam juntos algumas receitas de teste. Você pode fazer 50 porções de estrogonofe, mas cada uma tem que ter o mesmo carinho que você faria para a sua própria família. 3 semanas antes da inauguração, Marcos tomou uma decisão corajosa: deixar definitivamente o trabalho como entregador para se dedicar integralmente ao restaurante. Era um risco calculado, mas necessário. O dinheiro das entregas garantia a sobrevivência da família, mas ele sabia que para o restaurante dar certo, precisaria de dedicação total. Mãe, eu sei que é arriscado, mas chegou a hora. Se eu não apostar tudo no restaurante, ele nunca vai funcionar direito, explicou Marcos para Dona Maria, que, embora preocupada, apoiou a decisão do filho. Filho, toda mãe tem medo quando vê o filho se arriscando. Mas eu prefiro ver você tentando realizar seu sonho do que passando a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse tentado? Respondeu ela, abraçando o filho com carinho. Os últimos preparativos foram frenéticos. Marcos testou e retestou suas receitas, ajustou quantidades, definiu preços, criou um sistema simples de controle de estoque e treinou a família toda para ajudar nos primeiros dias. O cardápio inaugural foi cuidadosamente planejado. Estrogonofe de carne, sua especialidade, frango ensopado, peixe grelhado, sempre acompanhados de arroz, feijão, farofa, salada e uma opção de sobremesa caseira. Uma semana antes da inauguração, Marcos decidiu fazer um teste real. Preparou 20 marmitex e saiu para oferecê-las aos trabalhadores das empresas vizinhas. A recepção foi ainda melhor do que esperava. Os caminhoneiros, principalmente, ficaram entusiasmados com a perspectiva de ter comida caseira de qualidade ali perto. Rapaz, faz tempo que a gente estava precisando de um lugar assim aqui na região, comentou seu Antônio, um caminhoneiro veterano de 55 anos. Se a comida for sempre assim, pode contar comigo como cliente fixo. José Carlos, motorista de uma transportadora local, fez uma sugestão que Marcos acatou imediatamente. Por que você não faz um sistema de vale-refeição? A empresa onde trabalho dá vale para os funcionários, mas não tem lugar decente para usar aqui perto. Essa observação levou Marcos a procurar as empresas da região para apresentar seu restaurante e negociar parcerias para fornecimento de refeições para os funcionários. Descobriu que muitas empresas enfrentavam exatamente o problema que ele poderia resolver: a falta de opções de alimentação de qualidade na zona industrial. A primeira empresa que aceitou fazer uma parceria foi a Transportes Bahia Sul, onde trabalhavam cerca de 80 funcionários. O gerente, seu Roberto, ficou impressionado com a apresentação de Marcos e decidiu dar uma oportunidade ao jovem empreendedor. Marcos, vou ser direto com você. A gente já tentou parceria com outros fornecedores, mas sempre deu problema. Comida fria, atraso na entrega, qualidade ruim. Se você conseguir resolver esses problemas, vai ter nosso contrato por muito tempo, explicou seu Roberto. Aquela parceria representava a garantia de pelo menos 40 refeições por dia, o que cobriria os custos fixos do restaurante e ainda deixaria margem para lucro. Era exatamente o que Marcos precisava para começar com segurança. No dia da inauguração, 15 de março de uma segunda-feira ensolarada, toda a família de Marcos estava nervosa e ansiosa. Eles haviam trabalhado até tarde no domingo, deixando tudo impecável para a estreia. As panelas estavam cheias, os temperos preparados, as mesas limpas e organizadas. Às 5 da manhã, Marcos já estava na cozinha preparando os primeiros pratos do dia. O primeiro cliente chegou às 11h15 da manhã. Era seu Antônio, o caminhoneiro que havia provado o estrogonofe na semana anterior. Vim conferir se a promessa vai ser cumprida, disse ele sorrindo e olhando ao redor do ambiente. Rapaz, ficou muito bom esse lugar,
Parece mesmo casa de família. Durante a primeira semana, o movimento foi gradual, but constante. Marcos serviu em média 25 refeições por dia, número que considerava razoável para o início. Cada cliente era tratado com atenção especial, cada prato era preparado com capricho e cada feedback era anotado cuidadosamente para possíveis melhorias. A segunda semana trouxe o primeiro desafio real. A parceria com a Transportes Bahia Sul começou e Marcos precisou preparar 40 marmitex, além do atendimento normal do restaurante. Trabalhou 18 horas por dia, mas conseguiu cumprir todos os compromissos sem perder qualidade. Marcos, cara, essa comida tá sensacional, elogiou Robson, um dos motoristas da transportadora. Faz 2 anos que não como um strogonoff assim. Minha esposa vai ficar com ciúme, brincou, arrancando risadas dos colegas. Os elogios se espalharam rapidamente entre os trabalhadores da região. O boca a boca funcionou melhor que qualquer propaganda que Marcos poderia pagar. No final da segunda semana, ele já estava servindo 40 refeições por dia no restaurante, além das 40 da parceria empresarial. O sucesso, porém, trouxe novos desafios. Marcos percebeu que precisaria de ajuda na cozinha para manter a qualidade e atender a crescente demanda. Sua primeira contratação foi Joana, uma cozinheira experiente de 45 anos que havia ficado desempregada recentemente. Ela morava no mesmo bairro que Marcos e havia ouvido falar do restaurante através de vizinhos. Marcos, eu tenho 20 anos de experiência em cozinha, trabalhei em vários restaurantes da cidade. Posso te ajudar não só no preparo, mas também na organização e no controle de qualidade, ofereceu Joana durante a entrevista informal que fizeram na própria cozinha do restaurante. A experiência de Joana foi fundamental para profissionalizar ainda mais o funcionamento do Sabor de Casa. Ela ensinou Marcos técnicas mais eficientes de preparo em grandes quantidades, ajudou a padronizar as receitas para manter sempre o mesmo sabor e sugeriu melhorias no layout da cozinha que otimizaram significativamente o tempo de produção. 1 mês após a inauguração, o restaurante estava servindo 70 refeições por dia e havia firmado parcerias com mais 2 empresas da região. Marcos mal conseguia acreditar no sucesso que estava alcançando. As contas estavam sendo pagas em dia, sobrava dinheiro para reinvestir no negócio e, pela primeira vez na vida, ele se sentia verdadeiramente realizado profissionalmente. Foi nesse período de crescimento que aconteceu um encontro que marcaria para sempre a trajetória de Marcos. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava os pedidos para entrega, ele viu, através da janela do restaurante, um carro importado estacionando em frente ao estabelecimento. Seu coração disparou quando reconheceu quem saía do veículo: Ricardo Fernandes Albuquerque. O empresário entrou no restaurante acompanhado de 2 homens de terno, aparentemente sócios ou parceiros de negócios. Marcos tentou se manter calmo, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto secava um prato na cozinha. Ricardo olhou ao redor do ambiente, claramente surpreso com a qualidade e organização do local. "Boa tarde", cumprimentou Ricardo, dirigindo-se ao balcão onde Carla atendia os clientes. "Vocês servem executivo?" "Claro, senhor", respondeu Carla educadamente sem reconhecer o homem. "Temos 3 opções hoje: strogonoff de carne, frango ensopado e peixe grelhado. Todos acompanham arroz, feijão, farofa, salada e sobremesa." "Interessante", murmurou Ricardo, ainda observando o movimento do restaurante. "E quem é o proprietário?" Nesse momento, Marcos respirou fundo e saiu da cozinha. Era inevitável o confronto, mas agora a situação era completamente diferente. Ele estava em seu próprio estabelecimento, construído com seu próprio suor e dedicação. "Boa tarde, senhor Ricardo", disse Marcos, com voz firme e olhar direto. "Eu sou o proprietário, Marcos Souza." Ricardo demorou alguns segundos para processar a informação.
Quando finalmente reconheceu Marcos, sua expressão mudou completamente. A arrogância habitual deu lugar a uma mistura de surpresa e talvez constrangimento. Você é o entregador que... começou a dizer, mas não terminou a frase. Sim, sou eu, o entregador que o senhor humilhou na sua casa há alguns meses, completou Marcos, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Mas hoje eu sou o proprietário deste restaurante. Posso servi-los? Os dois homens que acompanhavam Ricardo olharam curiosos para a interação, claramente sem entender o contexto da conversa. Ricardo ficou visivelmente desconfortável, mas tentou manter a compostura. Nós gostaríamos de almoçar aqui, disse finalmente, evitando o olhar direto de Marcos. Será um prazer servi-los, respondeu Marcos. Carla, prepare 3 executivos completos, mesa 6. Durante toda a refeição, Marcos observou discretamente a mesa de Ricardo. Os 3 homens conversavam em voz baixa, e vez ou outra Ricardo olhava na direção da cozinha. Quando terminaram de comer, os acompanhantes de Ricardo fizeram questão de elogiar a qualidade da comida. Rapaz, essa comida tá excelente, disse um deles, dirigindo-se a Carla. Cumprimenta o cozinheiro aí para nós. Na hora de pagar, Ricardo se dirigiu pessoalmente ao balcão onde Marcos estava. Por alguns segundos, os 2 homens se olharam em silêncio. Finalmente, Ricardo falou. A comida estava muito boa. Parabéns pelo restaurante, disse, entregando o dinheiro exato da conta. Obrigado, senhor Ricardo. Volte sempre, respondeu Marcos com uma dignidade que impressionou até mesmo Joana, que observava a cena da cozinha. Quando Ricardo saiu do restaurante, Marcos sentiu uma mistura de emoções difícil de descrever. Não era exatamente vingança o que sentia, mas uma profunda satisfação por ter provado, principalmente para si mesmo, que era capaz de construir algo próprio e bem-sucedido. Aquele momento representava o fechamento de um ciclo, de entregador humilhado a empresário respeitado. Naquela noite, comemorando o sucesso do primeiro mês e o encontro simbólico com Ricardo, Marcos reuniu a família para jantar no próprio restaurante. Era a primeira vez que faziam isso, e todos se sentiram orgulhosos do que haviam construído juntos. Filho, quando você me falou desse sonho, eu torci para dar certo, mas nunca imaginei que fosse acontecer tão rápido, disse Dona Maria, olhando ao redor do restaurante movimentado. Mãe, isso aqui é só o começo, respondeu Marcos sorrindo. Agora que provamos que pode dar certo, vamos crescer mais ainda. Quem sabe um dia a gente não tem uma rede de restaurantes espalhada por toda a Bahia. Seu João riu da ambição do filho, mas no fundo sabia que se alguém poderia conseguir isso, era Marcos. O rapaz havia mostrado que tinha não apenas talento para a cozinha, mas também visão de negócios e, principalmente, determinação para superar qualquer obstáculo. O terceiro mês do Sabor de Casa terminou com números impressionantes. Média de 90 refeições por dia, 4 parcerias empresariais firmadas, 2 funcionários contratados e, o mais importante, uma reputação sólida como o melhor restaurante de comida caseira da zona industrial de Itabuna. Marcos havia provado que sonhos, quando temperados com trabalho duro e determinação, podem se tornar realidade mais rapidamente do que imaginamos. 6 meses após a inauguração do Sabor de Casa, Marcos mal reconhecia a própria vida. O restaurante havia se tornado um verdadeiro sucesso na zona industrial de Itabuna, servindo em média 120 refeições por dia e mantendo uma lista de espera para novas parcerias empresariais. O que começou como um sonho de sobrevivência havia se transformado em um negócio próspero que chamava a atenção não apenas dos clientes, mas também de outros empresários da cidade. A equipe havia crescido para 5 funcionários. Além de Joana na cozinha, Marcos contratou mais 2 cozinheiras, um auxiliar de serviços gerais e uma atendente para o salão.
Carla, que completara 18 anos, assumiu oficialmente a função de caixa e supervisora de atendimento, mostrando um talento natural para lidar com clientes e organizar a operação do restaurante. Marcos, a gente precisa conversar sobre espaço, disse Joana numa manhã movimentada enquanto tentava organizar o preparo dos pedidos na cozinha, cada vez mais apertada. Estamos no limite da capacidade. Ou expandimos a cozinha ou vamos ter que limitar o número de clientes. O problema era real e Marcos já vinha pensando numa solução há algumas semanas. O ponto atual não tinha mais como crescer fisicamente, mas seu Manuel, o proprietário, havia mencionado que o espaço ao lado também era dele e estava vago há alguns meses. Seu Manuel, preciso conversar com o senhor sobre uma proposta, disse Marcos durante uma visita ao proprietário. O restaurante está crescendo além das nossas expectativas e eu gostaria de alugar o espaço ao lado para expandir. O idoso comerciante sorriu, orgulhoso do sucesso do jovem empreendedor em quem havia apostado. Marcos, meu filho, eu sabia que você ia dar certo. Claro que podemos negociar o espaço ao lado. Na verdade, tenho uma proposta melhor. Que tal você comprar os 2 pontos? Posso fazer um preço especial e parcelar em condições que cabem no seu bolso. A proposta pegou Marcos de surpresa, mas despertou imediatamente seu interesse. Ser proprietário do imóvel significaria não apenas segurança para o negócio, mas também um investimento a longo prazo. Após negociar os detalhes, chegaram a um acordo. R$200 mil pelos 2 pontos, sendo 40 mil de entrada e o restante parcelado em 10 anos com juros baixos. Era uma quantia significativa, mas Marcos havia aprendido a pensar como empresário. Calculou que o valor mensal das parcelas seria apenas um pouco maior que o aluguel que já pagava. E ainda teria a vantagem de estar investindo em patrimônio próprio. Decidiu aceitar a proposta. A reforma para unir os 2 espaços durou 3 semanas, período durante o qual o restaurante continuou funcionando normalmente no espaço original. A nova área foi dividida estrategicamente. Ampliação da cozinha, criação de um salão maior com capacidade para 60 pessoas e uma pequena área administrativa onde Marcos poderia gerenciar as crescentes demandas burocráticas do negócio. Durante a reforma, aconteceu algo que mudaria completamente a trajetória do Sabor de Casa. Marcos recebeu a visita de Helena Santana, proprietária de uma empresa de eventos corporativos de Salvador. Ela havia ouvido falar do restaurante através de um cliente e veio conhecer pessoalmente a operação. Marcos, sou Helena Santana, da HS Eventos Corporativos. Apresentou-se a elegante mulher de aproximadamente 40 anos. Trabalho organizando eventos para empresas de grande porte e tenho ouvido comentários excelentes sobre seu restaurante. Gostaria de propor uma parceria. Helena explicou que sua empresa frequentemente precisava de serviços de catering para eventos corporativos, convenções e seminários, mas tinha dificuldade em encontrar fornecedores que combinassem qualidade, pontualidade e preços competitivos. Havia provado a comida do Sabor de Casa durante uma reunião com um cliente e ficou impressionada com a qualidade. A proposta é simples. Você fornece refeições para nossos eventos, inicialmente na região de Itabuna e Ilhéus, e eu garanto um volume mínimo de 500 refeições por mês. Se der certo, podemos expandir para Salvador e outras cidades, explicou Helena. A proposta representava uma oportunidade única de crescimento, mas também um desafio logístico considerável. Fornecer refeições para eventos exigia não apenas maior capacidade de produção, mas também equipamentos de transporte adequados, sistema de entrega eficiente e padronização rigorosa da qualidade. Marcos pediu uma semana para analisar a proposta e elaborar um plano de implementação. Conversou com Joana, consultou Dona Francisca e até mesmo procurou um contador para entender as implicações fiscais e trabalhistas da expansão. Marcos, essa é a oportunidade que você estava esperando.
opinou Dona Francisca durante uma longa conversa. Mas cuidado para não crescer mais rápido do que sua estrutura consegue suportar. É melhor crescer devagar e com qualidade do que rápido e mal feito. Após cuidadosa análise, Marcos decidiu aceitar a parceria, mas de forma gradual. Propôs a Helena um projeto piloto de 3 meses, durante os quais forneceria refeições para eventos menores enquanto estruturava a operação para demandas maiores. O primeiro evento foi um seminário empresarial para 100 pessoas no Hotel Itabuna Plaza. Marcos preparou um cardápio especial, investiu em embalagens mais sofisticadas e organizou toda a logística de entrega e montagem. O sucesso foi completo. Além dos elogios dos participantes, 3 empresas presentes no evento solicitaram orçamentos para seus próprios eventos. Marcos nunca viu um feedback tão positivo sobre o catering de um evento, comentou Helena após o primeiro trabalho conjunto. As pessoas não pararam de perguntar quem havia preparado a comida. Acho que encontrei o parceiro que estava procurando. O sucesso no segmento de eventos trouxe reconhecimento para além de Itabuna. Em poucos meses, o Sabor de Casa estava fornecendo refeições para eventos em Ilhéus, Vitória da Conquista e até mesmo em Salvador. Marcos precisou contratar mais funcionários, adquirir veículos para transporte e criar uma divisão específica para atender o setor de eventos. Foi nessa época de crescimento acelerado que Marcos tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Decidiu abrir uma filial em Salvador. A ideia surgiu após várias solicitações de clientes da capital que conheceram seu trabalho através dos eventos e queriam ter acesso regular à sua comida. Marcos, você tem certeza dessa decisão? Perguntou Dona Maria, preocupada com a ambição do filho. Salvador é muito grande, muito diferente de Itabuna. Será que não é arriscado demais? Mãe, eu aprendi que quando a oportunidade bate na porta, a gente tem que estar preparado para aproveitá-la, respondeu Marcos. Claro que é arriscado, mas todo crescimento envolve risco. A diferença é que agora eu tenho experiência, equipe e estrutura para fazer dar certo. A filial de Salvador foi estrategicamente planejada. Em vez de tentar competir no centro da cidade, onde a concorrência era feroz, Marcos escolheu um bairro empresarial em expansão, próximo a várias indústrias e empresas de médio porte. Aplicou a mesma estratégia que havia funcionado em Itabuna: foco na qualidade, atendimento personalizado e parcerias com empresas locais. Para gerenciar a filial, Marcos promoveu Joana a supervisora-geral de produção e contratou um chefe experiente de Salvador, Carlos Andrade, que havia trabalhado em restaurantes renomados da cidade, mas procurava uma oportunidade de crescer profissionalmente em um negócio em expansão. Marcos, fiquei impressionado com sua história e com a qualidade da comida, disse Carlos durante a entrevista. Raramente vejo alguém tão jovem com uma visão tão clara de negócios. Quero fazer parte dessa equipe. A inauguração da filial de Salvador foi um evento marcante. Marcos organizou um coquetel de lançamento para empresários e potenciais clientes da região, servindo uma seleção dos seus pratos mais famosos. A repercussão foi excelente e em 2 semanas a filial já estava operando com 70% da capacidade. O sucesso da expansão trouxe também novos desafios. Gerenciar 2 unidades em cidades diferentes exigia habilidades de gestão que Marcos precisou desenvolver rapidamente. Ele instituiu sistemas de controle de qualidade, relatórios diários de vendas e produção e viagens semanais entre as 2 cidades para acompanhar pessoalmente as operações. Foi durante uma dessas viagens de supervisão que Marcos recebeu uma ligação que mudaria definitivamente sua percepção sobre o próprio sucesso. Do outro lado da linha estava Ricardo Fernandes Albuquerque. Alô, Marcos. Aqui é Ricardo Albuquerque. Podemos conversar? Marcos ficou surpreso com a ligação, mas manteve a cordialidade profissional. Claro, senhor Ricardo. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, eu gostaria de propor uma reunião.
Tenho uma proposta de negócios que pode interessar a você, disse Ricardo com um tom completamente diferente do que havia usado no passado. Intrigado, Marcos marcou a reunião para o dia seguinte, no próprio restaurante de Itabuna. Chegou ao encontro curioso para entender que tipo de proposta Ricardo poderia ter para ele. Ricardo chegou pontualmente, acompanhado de um advogado e um contador. Sua postura era formal, mas respeitosa, muito diferente da arrogância que havia demonstrado no primeiro encontro. Marcos, vou ser direto, começou Ricardo. Tenho acompanhado o crescimento do seu negócio nos últimos meses e estou impressionado com o que você conseguiu construir. Gostaria de propor uma sociedade. A proposta era surpreendente. Ricardo oferecia um investimento de R$500 mil para acelerar a expansão do Sabor de Casa, em troca de 30% da empresa. O dinheiro seria usado para abrir mais filiais, modernizar equipamentos e profissionalizar ainda mais a gestão. Por que o senhor quer investir no meu negócio? Perguntou Marcos, genuinamente curioso. Ricardo hesitou por um momento antes de responder. Marcos, eu quero ser honesto com você. Quando nos conhecemos naquele dia na minha casa, eu me comportei de forma inadequada. Foi preconceito da minha parte e eu reconheço isso. Mas observando seu trabalho nos últimos meses, percebi que você tem algo raro: talento, visão de negócios e determinação. Essas são qualidades que não dependem de classe social ou formação acadêmica. Era quase uma desculpa, embora não explícita. Marcos apreciou a honestidade, mas precisava analisar a proposta com cuidado. Senhor Ricardo, agradeço a proposta e a franqueza. Preciso de alguns dias para analisar com minha família e meus conselheiros. Durante uma semana, Marcos consultou todos em quem confiava: Dona Francisca, Helena, Carlos e, principalmente, sua família. As opiniões foram divididas. Alguns viam a sociedade como uma oportunidade de crescimento acelerado. Outros temiam que Ricardo pudesse tentar assumir o controle do negócio no futuro. Filho, a decisão é sua, disse seu João após longas discussões familiares. Mas lembra de uma coisa: você chegou até aqui com suas próprias forças. Se aceitar um sócio, certifique-se de que será para somar, não para te controlar. Após muita reflexão, Marcos tomou sua decisão. Marcou uma nova reunião com Ricardo e apresentou uma contraproposta. Aceitaria o investimento, mas manteria 51% da empresa, garantindo o controle das decisões estratégicas. Além disso, exigiu cláusulas contratuais que protegessem a autonomia operacional e a filosofia de atendimento que havia construído. Ricardo, eu aceito sua proposta, mas com condições, disse Marcos. Quero deixar claro que o Sabor de Casa vai manter sua identidade e seus valores. Não estou interessado em transformar isso num negócio impessoal só para aumentar o lucro. Ricardo concordou com todas as condições. Na verdade, parecia genuinamente interessado em aprender com a forma como Marcos gerenciava o negócio. Marcos, eu não quero mudar nada do que você faz. Quero apenas contribuir para que você possa fazer ainda melhor. A sociedade foi formalizada num contrato elaborado pelos melhores advogados da cidade. Marcos manteve o controle majoritário e a gestão operacional, enquanto Ricardo entraria com capital e experiência em gestão empresarial de grande porte. Com o novo investimento, Marcos pôde acelerar seus planos de expansão. Em 6 meses, o Sabor de Casa tinha 5 filiais funcionando: Itabuna, Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Feira de Santana. Cada unidade mantinha a qualidade e o atendimento personalizado que haviam tornado a marca famosa, mas agora com uma estrutura profissional que permitia crescimento sustentável. O mais impressionante era que todo esse crescimento havia acontecido mantendo os valores originais do negócio. Marcos nunca esqueceu suas origens e fazia questão de que todos os funcionários fossem tratados com dignidade e respeito. Implementou programas de capacitação, plano de carreira
e até mesmo um sistema de participação nos lucros para os funcionários mais antigos. Uma tarde, enquanto supervisionava a operação da filial de Salvador, Marcos recebeu uma ligação de Carla. Irmão, você precisa ver isso. Saiu uma matéria sobre você no jornal local. A reportagem intitulada Do Delivery ao Sucesso, a história de superação de um jovem empresário, contava a trajetória de Marcos desde os tempos de entregador até se tornar proprietário de uma rede de restaurantes em expansão. A matéria destacava não apenas o sucesso empresarial, mas também os valores humanos que norteavam sua gestão. Naquela noite, Marcos ligou para casa e pediu para falar com toda a família. Pessoal, quero agradecer a vocês por tudo. Nada disso teria sido possível sem o apoio de vocês desde o primeiro dia. Filho, nós é que temos que te agradecer, respondeu Dona Maria emocionada. Você transformou não apenas sua vida, mas a vida de toda a nossa família. E o mais importante, nunca perdeu a humildade e os valores que aprendeu em casa. Aos 30 anos, menos de 2 anos após abrir seu primeiro restaurante, Marcos havia construído um império gastronômico que empregava mais de 60 pessoas e atendia milhares de clientes mensalmente. Mas para ele, o maior sucesso não estava nos números financeiros, e sim na certeza de ter provado que o caráter e a determinação podem superar qualquer obstáculo ou preconceito. O menino humilhado por um cliente rico havia se tornado um exemplo de que, no Brasil, ainda é possível mudar de vida através do trabalho honesto e da perseverança. E o melhor de tudo, sua história estava apenas começando. O círculo completo. 5 anos depois da humilhação na casa de Ricardo, Marcos estava em seu escritório na sede do Sabor de Casa, quando recebeu um convite inesperado. Era para participar como palestrante no Fórum de Jovens Empreendedores da Bahia, um evento que reuniria os principais empresários do estado para discutir inovação e oportunidades de negócio. O irônico era que o evento seria realizado justamente no bairro nobre onde Ricardo morava, no mesmo clube social onde a elite de Itabuna se reunia e onde, anos atrás, Marcos jamais imaginaria ter acesso. Na noite anterior ao evento, Marcos jantou em casa com a família. Agora em uma residência confortável que havia comprado no centro de Itabuna, mas que mantinha a simplicidade e o aconchego do lar onde crescera. Dona Maria, aos 58 anos, havia se aposentado do trabalho de faxineira e agora ajudava ocasionalmente na administração dos restaurantes. Seu João continuava trabalhando, mas por escolha própria, orgulhoso demais para parar completamente. Carla estava terminando a faculdade de administração, bancada pelo irmão, e já demonstrava talento para os negócios. Filho, você está nervoso com a palestra amanhã? Perguntou Dona Maria. Um pouco, mãe. Vai ter muita gente importante lá, respondeu Marcos. Mas sabe o que mais me deixa ansioso? É pensar em quantos jovens como eu vão estar na plateia, achando que não tem chance porque não nasceram com as mesmas oportunidades que outros tiveram. No dia seguinte, o auditório estava lotado. Marcos reconheceu vários rostos conhecidos do empresariado baiano, incluindo Ricardo, que estava na primeira fila. Os dois haviam se tornado parceiros respeitosos ao longo dos anos, embora nunca tivessem desenvolvido uma amizade próxima. Quando chegou sua vez de falar, Marcos subiu ao palco com a mesma naturalidade com que atendia seus clientes. Não havia preparado um discurso elaborado. Sua força sempre havia sido a autenticidade. Boa tarde. Meu nome é Marcos, tenho 30 anos e há 5 anos eu era um entregador de marmitas que ganhava R$ 800 por mês. Começou, provocando um silêncio atento na plateia. Hoje, sou proprietário de uma rede de restaurantes que emprega 150 pessoas e fatura R$ 2 milhões por mês. Mas não estou aqui para falar de números, estou aqui para falar de uma coisa mais importante: dignidade. Marcos contou sua história sem dramatizar, mas também sem omitir as dificuldades. Falou sobre a humilhação que sofreu,
sobre os momentos de desespero, sobre as noites mal dormidas, calculando se teria dinheiro para comprar ingredientes no dia seguinte. Mas principalmente falou sobre as pessoas que acreditaram nele quando ele mesmo duvidava de si próprio. O sucesso não é uma questão de ter nascido no lugar certo ou com a família certa, disse, olhando diretamente para alguns jovens que reconheceu na plateia. Jovens com o mesmo olhar faminto que ele tinha anos atrás. O sucesso é uma questão de não aceitar que sua situação atual defina seu futuro. É sobre tratar cada cliente, cada funcionário, cada oportunidade com o mesmo respeito que você gostaria de receber. Quando terminou, aos 45 minutos de uma palestra que estava programada para 30, o auditório explodiu em aplausos. Várias pessoas se aproximaram depois, mas a que mais o marcou foi uma jovem de uns 20 anos, negra, que se apresentou como estudante de gastronomia. "Senhor Marcos, obrigada", disse ela com lágrimas nos olhos. "Eu estava pensando em desistir do curso porque não conseguia estágio em lugar nenhum. Depois de ouvir sua história, vou insistir mais um pouco." "Como é seu nome?", perguntou Marcos. "Juliana." "Juliana, segunda-feira você pode aparecer no restaurante de Salvador? Temos uma vaga para estagiária na cozinha." 6 meses depois, Juliana era uma das cozinheiras mais promissoras da equipe. Naquele mesmo ano, Marcos tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo sua família. Criou o Instituto Sabor de Casa, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer cursos gratuitos de gastronomia e empreendedorismo para jovens de baixa renda. O instituto funcionava numa antiga fábrica abandonada que ele reformou no bairro onde cresceu. "Marcos, você tem certeza disso?", perguntou Ricardo durante uma reunião de sócios. "Vai ser um investimento significativo sem retorno financeiro direto." "Ricardo, existem diferentes tipos de retorno", respondeu Marcos. "Quando eu era entregador, sonhava em encontrar alguém que me desse uma oportunidade real. Agora posso ser essa pessoa para outros jovens. Esse é o retorno que me interessa." O instituto rapidamente se tornou referência. Em 2 anos, havia formado mais de 300 jovens, muitos dos quais abriram seus próprios negócios ou conseguiram empregos qualificados na área de alimentação. Alguns até mesmo foram contratados pela própria rede Sabor de Casa. Foi numa dessas formaturas do Instituto que aconteceu o momento mais simbólico da trajetória de Marcos. Entre os formandos estava Jefferson, um jovem de 19 anos que havia começado o curso com a mesma fome de oportunidade que Marcos tinha anos atrás. Jefferson se destacou tanto que Marcos decidiu contratá-lo para gerenciar a nova filial que estava abrindo em Aracaju. "Senhor Marcos", disse Jefferson após a cerimônia, "o senhor mudou minha vida. Eu morava numa favela. Minha mãe trabalha como doméstica e eu achava que nunca ia conseguir sair de lá. Agora vou gerenciar um restaurante." Marcos sorriu, lembrando-se de conversas semelhantes que havia tido com Dona Francisca anos atrás. "Jefferson, quem mudou sua vida foi você mesmo. Eu só abri uma porta. Você que teve coragem de entrar." Naquela noite, Marcos dirigiu sozinho até o bairro onde cresceu. Parou em frente à pequena casa, onde ainda moravam alguns parentes, cumprimentou os vizinhos que o conheciam desde criança e caminhou pelas ruas que haviam moldado seu caráter. Passou em frente ao bar onde havia trabalhado, agora sob nova administração. Acenou para seu Antônio, que continuava morando na mesma casa e sempre o cumprimentava com orgulho quando o via. Parou em frente à escola onde estudou, imaginando quantas crianças ali dentro tinham o mesmo potencial que ele, mas talvez não as mesmas oportunidades. Quando voltou para casa, encontrou Carla estudando na mesa da cozinha, preparando-se para uma prova da faculdade. Ela havia aceito uma oferta para fazer um MBA em São Paulo, totalmente financiado por uma bolsa de estudos que conseguiu por mérito próprio. "Irmão, posso te fazer uma pergunta?", disse ela, olhando para cima dos livros. "Claro, você às vezes sente que tudo isso é um sonho,
Tipo, ainda não acredita completamente que saímos daquela vida? Marcos pensou por um momento. Sabe, Carla, eu acho que a gente nunca realmente sai daquela vida. A gente cresce a partir dela. A diferença é que agora temos poder de escolha. E a escolha que eu faço todos os dias é usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas a ter as mesmas oportunidades que tivemos. Caris, 2 anos depois, aos 32 anos, Marcos recebeu um convite para ser capa da revista Empreendedores do Brasil, numa matéria especial sobre líderes que transformam. A foto foi tirada no Instituto Sabor de Casa, com ele cercado por dezenas de jovens formandos. A chamada da capa dizia: Marcos Silva, do delivery ao sucesso, sem perder a essência. Na entrevista, quando perguntado sobre seus planos para o futuro, Marcos respondeu: quero que daqui a 10 anos, quando alguém contar a história do Sabor de Casa, não fale apenas sobre uma rede de restaurantes que deu certo. Quero que falem sobre quantas vidas foram transformadas pelo caminho. Porque no final das contas, sucesso de verdade não é o que você conquista para si mesmo, é o que você possibilita para os outros. Hoje, o Império Gastronômico de Marcos conta com 15 unidades espalhadas pelo Nordeste, emprega mais de 400 pessoas diretamente e o Instituto Sabor de Casa já formou mais de 1.500 jovens. Mas se você perguntar a ele qual é sua maior conquista, ele não hesitará em responder: minha maior conquista é poder olhar no espelho todos os dias e reconhecer a mesma pessoa que eu era quando entregava marmitas de bicicleta. Rico ou pobre, famoso ou anônimo, eu continuo sendo o Marcos, que aprendeu com minha mãe que caráter não tem preço, e com meu pai que trabalho honesto sempre vale a pena. E quando jovens empreendedores o procuram pedindo conselhos, ele sempre termina com a mesma frase: lembre-se, sua origem não determina seu destino. O que determina é a força que você tem para não desistir do que acredita. A história de Marcos Silva, o jovem que transformou humilhação em motivação e sonhos em realidade, continua sendo escrita todos os dias. Não apenas nos balancetes financeiros de suas empresas, mas principalmente nos sorrisos dos jovens que encontram no Instituto Sabor de Casa a mesma oportunidade que ele buscava anos atrás. Afinal, algumas histórias não têm fim. Elas apenas se multiplicam, inspirando novas jornadas de superação e provando que no Brasil, com trabalho, dignidade e perseverança, ainda é possível mudar de vida. E o Sabor de Casa, que começou como o tempero que Dona Maria colocava na comida, agora é o tempero que Marcos coloca na vida: amor, respeito, oportunidade e esperança. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, porque aqui defendemos o amor à família e a esperança. E se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais, recomendo este vídeo que deixo aqui na tela. Clique e assista agora. Até a próxima.